Vimos na primeira parte deste programa como o projeto é uma boa forma de articular as situações de aprendizagem, pois os alunos têm metas a cumprir em função das quais têm que tomar decisões, analisar, refletir, debater, arriscar hipóteses, buscar informações, processá-las. Nesta parte do programa, veremos projetos que tiveram como produto final 2 jornais murais e uma exposição de literatura de cordel. Esse tipo de trabalho do projeto na escola, quanto mais ele mobilizar toda a escola, mais sentido ele tem. Quanto mais ele for um empreendimento coletivo, mais sentido ele ganha. Quer dizer, eu acho que isso é o desafio da escola para a gente. Quer dizer, a gente deixar de ser um ou 3, né, sozinhos ali planejando e poder ter um espaço que a gente vai conquistando na escola, que é um espaço do planejamento coletivo em função de um empreendimento. Seja ele um jornal mural, um varal, quer dizer, o fato de fazer um varal, quem está produzindo é aquela turma, mas a hora que ele for para fora daquela sala, ele pode estar gerando outras possibilidades para as outras turmas. Acho isso uma questão importante da gente destacar. E ter sempre essa preocupação, quer dizer, por que a gente está trabalhando com projetos, discutindo a questão dos projetos? Porque eles, de fato, dão sentido para a escrita. Quer dizer, e aí a gente vai percebendo também onde estão os nossos furos, quer dizer, a gente escreve em função de comunicar. E aí, quando as coisas não andam bem com relação à escrita, muitas vezes tem relação com isso, quer dizer, a gente está escrevendo para aprender a escrever e não numa situação comunicativa verdadeira. Eu gostaria de contar para vocês por que nós escolhemos trabalhar com o Jornal Mural. O Jornal Mural, ele é uma atividade que possibilita a interação entre as salas envolvidas no projeto. No caso aqui da nossa escola, tem uma primeira série do período da manhã, uma quarta série do período da manhã e uma primeira série do período da tarde que está participando desse Jornal Mural. Está escrito assim: apartamentos, Guarujá. Uma outra coisa muito boa do Jornal Mural é a possibilidade até de interagir com as demais salas da escola. Uma coisa que a gente pensou no planejar e no escolher o Jornal Mural como projeto para esse período de trabalho é a questão do texto que o jornal oferece, o tipo de texto que ele tem. Turma, tá bom assim ou vocês acham que está faltando alguma informação? Tá bom? Não precisamos colocar mais nada? O jornal é socialmente difundido, então as crianças conhecem, sabem a sua função, sabem como os pais utilizam. Mas, ao mesmo tempo, o jornal, quando a gente começa a usar na sala de aula, ele é muito difícil, porque as crianças criam aquele tumulto, revoluciona a sala. Então, eu percebi, com a minha experiência com esse projeto, que já está encaminhado, que o professor deve planejar atividades que as crianças aprendam a usar o jornal. Elas têm que ter os procedimentos para folhear, para manusear, para consultar, para que o jornal tenha um significado. Eu trouxe hoje para vocês alguns anúncios classificados de alguns jornais. E cada dupla vai receber alguns, que vocês vão ler e procurar juntos o que é que tem que ter num anúncio, numa propaganda, para a gente poder colocar no jornal. Comecem a ler o que está tentando ser vendido, trocado, alugado, nesses papéis que vocês receberam. Dinheiro divide se Agora que vocês já marcaram aquilo que é importante, nós vamos fazer uma lista daquilo que tem que ter em todos os anúncios, tá? Vamos ver como é que ficou o primeiro item que a gente tem que ter num anúncio, hein? O nome do que eu quero vender, trocar, alugar ou emprestar, tá certo? É isso mesmo? Tá. Que outras informações tem que ter o anúncio para que a gente possa, que as pessoas possam comprar ou vender, ou trocar ou alugar o que eu quero vender ou trocar?
Preço. Número 2 tem que ter o preço. Mas o preço é só quando eu vou vender ou alugar. Se for uma venda, tem que ter o preço. Mas e se eu for trocar? Ou então pondo um espaço e escrevendo ali o outro. O que eu quero trocar? Ah, boa ideia! Tá certo. Agora vocês já falaram mais duas coisas que eu só preciso escrever. Primeira coisa foi o endereço, que tem que constar, e o número do telefone. Mas de que é esse endereço que tem que constar, hein, turma? Vendedor. Vendedor. Vamos ver se nós já temos na nossa lista tudo que é importante ter no anúncio. Quando eu vou comprar alguma coisa, tipo um carro, tem que colocar o ano. Ah, no carro tem que colocar o ano. O Bruno fez uma colocação super importante. Ele disse que se eu for vender um carro, eu tenho que colocar o ano do carro. E se eu for vender uma casa, o que eu tenho que colocar? Bruno, eu achei aqui esses dois aqui que eu peguei, tem dormitórios e garagem. Vamos ver agora como as professoras Valéria, da 4ª série, e Conceição, da 1ª série, encaminharam o projeto em suas classes. A minha atividade aconteceu da seguinte maneira. Eu tentei resgatar com eles o que é um jornal. Aí nós fizemos uma relação na lousa, depois nós exploramos um pouco o jornal, depois nós tiramos as informações sobre o jornal mural. A partir dessas duas comparações, nós determinamos o nosso projeto. Olha, eu estou vendo que a maioria de vocês não sabe o que é um jornal mural. Mas que muitos, como o David falou, sabem o que é um jornal. Então, nós vamos discutir um pouco o que é um jornal, o que há dentro de um jornal, para depois a gente discutir o que é um jornal mural, tá certo? Esse jornal aqui vocês já conhecem, não é? Renato, o que você sabe sobre o jornal? Ele traz novidade e fala sobre os esportes lá nas Olimpíadas. Então, a Renata, ela disse agora que o jornal traz notícias, não é, Renata? Então, vamos colocar aqui. Notícia. Alguém mais tem alguma outra informação sobre o jornal? Fala, Ricardo. O jornal também traz revistas, assim, revistas de quadrinhos, vários outros tipos de coisas também. Agora eu queria falar uma coisa para vocês. O seguinte, quem é que escreve para um jornal? O jornalista vai, entrevista os artistas, aí ele volta pro jornal e faz o jornal. É importante que vocês saibam que aquilo que o jornalista escreve vai ser revisado por uma pessoa. Então, existe uma pessoa no jornal que é chamada de revisor. Ele vai olhar, vai ler o que o jornalista escreveu para ver se está escrito corretamente, para ver se não há nenhum erro. Porque fica muito feio para o jornal sair uma notícia com erros de ortografias, erros de pontuação. Então, existe um revisor dentro do jornal que faz esse papel. Agora, esse jornalista, ele vai escrever para quem? Quem é o leitor desse jornal? Fala, David. É nós. São vocês, não é? Então, o jornal existe por quê? Porque existe o leitor. Existe aquele que vai às bancas todos os dias para pegar esse jornal e para ler. Eu quis que vocês conhecessem um pouco o jornal e a gente conversou um pouquinho aqui, porque a partir daqui nós vamos tentar montar o nosso projeto. O jornal mural, eu acho que é assim, é que alguma pessoa escreve e põe no mural assim grande numa parede assim, que todo mundo vê o trabalho da pessoa, como que fez assim. Nós conseguimos, sem que a professora dissesse tudo, vocês mesmos já descobriram o que pode ser um jornal mural. Que é escrito por algumas pessoas, aquilo que se escreve pode ser colocado em uma parede, porque por isso o nome jornal mural.
que as informações não são colocadas diariamente. E o que pode ser colocado? Notícias da escola, informações sobre passeios e festas, curiosidades, experiências, indicações de filmes. Na atividade proposta para o dia de hoje, eu fiz uma roda onde as crianças estavam sentadas com o jornal. Eles tinham os cadernos de 2 jornais e eles teriam que estar escolhendo 3 manchetes lá e votando dentro do grupo qual a manchete que iria para a classe, para a gente estar lendo para o grupo. Nessas manchetes que foram escolhidas, eu li, né? E depois eles tiveram que votar qual iria para o nosso jornal mural. Marta diz que Maluf não aceita perder para a mulher. Qual que vocês mais gostaram? Senador ex-vice da CBF ataca Teixeira em discurso. O que vocês acham? Rotavírus mata pelo menos 15 crianças no AC. Então agora que vocês escolheram as manchetes, vocês vão me dar o jornal para que eu possa ler as manchetes escolhidas. Rotavírus já matou 15 crianças no Acre. Marta diz que Maluf não aceita perder para a mulher. Quem vota na notícia rotavírus já matou 15 crianças no Acre? Levanta pra gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quer abrir? Fica mais fácil? Nós vamos lá embaixo para estar colocando lá no jornal mural, né? A notícia. Isso, vamos lá. Então vamos. Peraí, então vamos lá. Isso, Daniel, ajuda aí. A preocupação com o destinatário é central neste tipo de atividade. Quando se escreve, a revisão se faz necessária. Os alunos veem sentido em se esforçar para corrigir o texto, pois o objetivo perseguido é a eficiência na comunicação da mensagem. Olha, como eu disse para vocês, muitas pessoas aqui vão ler o que vocês escreveram. Quem é que vai ler? Todos os alunos da escola. Então, a gente tem que ter a preocupação de não colocar nesse jornal mural coisas escritas de maneira errada. Então, o texto de vocês vai ter que passar por diversas revisões. Como aquele que nós fizemos no projeto de causos. Vocês revisam o texto várias vezes para poder colocar no livro. É o que vai acontecer no jornal mural também. Tudo aquilo que for escrito, tudo aquilo que vai ser exposto lá embaixo, vai passar por diversas revisões. E vocês, por serem alunos mais experientes, também vão revisar o que os alunos da Dona Márcia e o que os alunos da Dona Conceição escreverão para esse jornal. Leia o seu, Renan. Você sabia que eu esqueci de pôr um acentinho. Índios que nunca viram um homem branco. E como é que você descobriu que esse A tem acento? Que esse A tem acento aqui, ó. Aí ia ficar assim. Você já sabia que Mas onde você procurou essa informação? na pergunta. Mostra lá pra mim, então. Aqui, ó. Então você viu que aqui tinha acento e você não havia colocado. Então, olha pra mim como é que tá escrito índios lá e como é que você escreveu aqui. Falta também um acento.
E para os meus alunos, eu acredito que esse projeto vai ser de extrema importância, mesmo para a questão assim, de valorizar o que eles fazem, porque no início do ano eles pensavam apenas em projetos para mostrar para as crianças de primeira série. Hoje eles já estão dispostos a mostrar aquilo que eles fazem para toda a escola. É importante também colocar que o destinatário, né, quem é que vai estar lendo essas informações são os próprios alunos da escola, e onde eles vão poder participar, onde pode colocar suas opiniões. Então acho que isso vai ajudar bastante. Achamos que vai ser um projeto com bastante êxito. A professora Sandra nos mostra as possibilidades e as vantagens de se trabalhar com jornal e com jornal mural, com classes de alfabetização de adultos. A ideia de trabalhar o jornal com os adultos é trazer para eles um texto que é sempre atual, porque é um portador que traz notícias do dia a dia, reportagens, textos de entretenimento, e também um portador que tem, a gente tem uma certa facilidade em encontrá-lo em qualquer lugar que a gente possa dar aula para os alunos. O leitor de jornal, ele é um leitor que não é um leitor de um livro, por exemplo, não é a mesma postura, o mesmo procedimento. A gente não começa a ler o jornal do início e vai até o final dele. Então, é interessante trabalhar com os alunos esses procedimentos de leitor de jornal, de que a gente seleciona a notícia, a gente seleciona pelas manchetes, a gente vai, olha a foto, o que a legenda da foto diz, para poder se aprofundar, se interessa aprofundar na notícia, escolhe os cadernos que tem mais interesse, se é de esportes, se é mais em relação à política, à economia. Então, mostrar para os alunos a possibilidade deles manipularem o jornal e serem leitores de jornal. Eu trouxe 3 jornais Folhas de São Paulo e 2 estados de São Paulo. Dá um jornal para cada dupla. E nós vamos fazer o jornal mural. Vocês lembram para que a gente está fazendo o jornal mural? Para botar no mural lá, para dar reportagem do dia, as reportagens que os alunos escolheram do dia mais importante, né? Então, uma das coisas que serve para o jornal mural é isso. Quem não teve tempo de ler o jornal ou não sabe as notícias, pode ir lá numa seleção que vocês fizeram, tá lendo o que vocês escolheram. Então, hoje, de novo, a gente vai fazer essa atividade para poder atualizar nosso jornal mural. Então, tem aqui a folha. Se a senhora quiser ver com a dona Maria, fica uma dupla, pode ser assim. E aí, escolheu algum jeito? Estou procurando bem legal. Sobre o quê? Procurando um outro, você acha que ele tá bom? Tá bom, se você gostou, tá bom. Menos verde? Você acha que é desse daqui? É desse daqui. Desse? Por que você acha que é desse daí? Porque fala no verde. Ah, porque é o mesmo assunto? Então tá. Então acho que era interessante se recortar esse daqui também. O que você acha? Quais são os cadernos mesmo que existem no jornal? Esporte, economia, novela e várias outras coisas que tem no jornal. Notícias, mais importante. A atividade do jornal mural é uma atividade que tem que estar muito claro para os alunos qual é o objetivo, porque não é um procedimento natural de um leitor de jornal que ele, toda vez que ele lê, ele recorte a notícia. Então a gente deixou claro para os alunos o objetivo que é selecionar notícias do jornal para expor num jornal mural que tem leitores externos. Então hoje nós vamos atualizar o jornal mural. Vocês vão olhar aqui, vão ler as notícias que a gente tinha selecionado da semana passada e vão ver o que deve ser retirado. Aí vocês leiam, pode retirar o que vocês acham e a gente vai colocar o que nós selecionamos ontem, tá bom? Deem uma lida antes para ver se é uma notícia que tem que tirar ou não. Esse do Dançando na Selva também dá. Seu Arthur tinha sugerido dos esportes ficarem mais ou menos juntos. Então ele vai colocar o do esporte ali, aí quem for colocar outros do esporte coloca ali perto. Pode colocar, seu Arthur. Quer colocar esse? É de esporte.
Quando aconteceu a crise do racionamento de energia, assunto que mobilizou todo o país, foi realizado um intenso trabalho de leitura de jornais, em busca de informações mais detalhadas. Como resultado, a classe criou uma sessão especial, chamada Você Sabia?, para o Jornal Mural, que naquela semana tratou só do apagão. Para a aula de hoje eu organizei vários textos que falam sobre o apagão e sobre o racionamento de energia, e a gente montou esse varal. Em duplas, vocês vão escolher uma notícia de jornal, um texto aqui, que tem tanto notícia de jornal como textos que eu peguei na internet sobre o que fala sobre o racionamento e sobre o apagão. Vocês vão fazer em duplas, vocês vão escolher aqui para a gente responder a essas coisas que nós gostaríamos de saber. Vem, Dona Maria. Pode voltar para o lugar. Então, Dona Maria faz o trio ali, tá bom? Faz em 3 ali, tá bom? O que foi? Ó, esse daqui que tem tomar, você não quer... Não, esse daqui é meu, depois eu espero tirar aí. Governamental da semana passada resume-se a uma tentativa de ganhar tempo até o momento, a montagem com Estado e Prefeitura. Agora que vocês já leram um pouco dos textos que nós trouxemos, vocês vão me dizer o que informação vocês já tiraram daí e eu vou anotando. Então, o que vocês querem falar do que vocês já leram? Que informações vocês obtiveram dos textos? A prefeita informou que vai prejudicar, o racionamento vai prejudicar as casas, as construções de São Paulo. Está falando nas punições extras, né, que são taxa além da conta, né? E para onde que vai o dinheiro? Na aula seguinte, a da pesquisa sobre o apagão, a classe iniciou a escrita da sessão Você Sabia? Vamos ver agora um projeto que também utiliza a exposição de textos. Esse projeto Literatura de Cordel teve várias etapas. A primeira etapa foi que eu fui buscar o que era cordel realmente, porque eu não sabia o que era cordel. Mas eu sabia que é um texto que a maioria dos meus alunos são do Nordeste. E é um tipo de texto que os alunos têm contato. E eu acho que por eles já conhecerem esse tipo de texto, ia ficar mais fácil para que eu pudesse ajudá-los a ler e escrever. Fizemos uma socialização do material que eu consegui de cordel e com o material também que os alunos trouxeram. Um outro momento, em duplas, os alunos faziam a leitura dessas poesias de cordel, desses textos de cordel. E eu garantia que depois eles fizessem um reconto dessas leituras. Teve uma outra etapa do projeto que os alunos, em duplas, faziam a escrita do que eles tinham lido sobre cordel. E num outro momento foi feita a revisão, né? Eu fiz a intervenção na parte ortográfica para que o texto, na hora que fosse para o mural, fosse escrito de forma correta. Na verdade, quando os alunos vêm para São Paulo, eles perdem um pouco desse contato com esse gênero, que é um gênero muito, onde se tem um contato muito frequente no Nordeste mesmo, né? Não é uma coisa para a gente aqui frequente. Mas eu acho que tem uma questão que é fundamental, que é assim, os alunos podem aprender muito a respeito desse gênero e independente de... Acho que o fato deles virem do Nordeste é uma coisa importante, mas isso não quer dizer que, por exemplo, numa sala onde a gente não tem alunos
que venham do Nordeste, que a gente também não possa usar literatura de cordel, talvez não para fazer um projeto, mas para levar para ler, para apresentar esse tipo de literatura para os alunos, porque senão a gente acaba ficando com essa coisa do cotidiano, fica muito restrito, né? A gente amplia pouco. Eu acho que essa é uma questão importante. Eu acho que para esses alunos, independente deles, o fato deles serem adultos, a linguagem do cordel é uma linguagem, tem textos de cordel para criança também, mas são menos frequentes, né? Mas o fato deles terem esse repertório e poder ter essa coisa de valorização da cultura é muito importante, independente deles terem ou não contato frequente com esse tipo de literatura. Acho que isso é importante a gente marcar. Quando os conteúdos são organizados sob a forma de projetos, torna-se possível coordenar os objetivos didáticos do professor. Por exemplo, que os alunos escrevam e revisem textos de um determinado gênero, e os objetivos dos alunos, isto é, elaborar um produto final do qual possam se orgulhar. Assim, os projetos contribuem tanto para preservar o caráter social da leitura e da escrita, como para dar sentido ao esforço de aprendizagem dos alunos. Até a próxima!